Vídeo novo aqui no canal, vamos tentar fazer uma coisa um pouco diferente aí, vamos ver no que vai dar. Oi gente, eu sou a Yara, esse é o Conto Encanto, esse é um vídeo novo aqui no canal pra gente discutir algumas histórias de uma forma um pouquinho mais completa do que o Pega Pra Ler, do que os 5 coisas, pra gente bater um papo um pouquinho mais longo sobre alguma obra. Eu ainda não sei que nome dá pra esse quadro novo, se você tiver uma sugestão me deixa aqui nos comentários, mas pra esse primeiro vídeo eu escolhi A Guerra que Salvou Minha Vida, lançamento da Darkside Books de março desse ano. Então eu já sei que esse vídeo vai ser um vídeo um pouquinho mais longo do que a gente tá acostumado a ver aqui no canal, mas vamos ter um pouquinho de paciência, porque eu acho que vai ficar bem legal. Eu recebi o livro de parceria com a editora e a primeira coisa que me veio na cabeça foi o livro de 2 refugiados, 2 crianças refugiadas, lançado no momento que a gente tá vivendo algo parecido aí no nosso mundão de Deus, que é esse momento de muita instabilidade que a gente tem refugiados da Síria, por exemplo, em outros países. Então, é assim, como se a gente puxasse essa história para os dias atuais, a gente teria mais ou menos o mesmo cenário de confusão, de perda e de sofrimento. O livro vai contar a história da Ada, que mora com a mãe e com o irmão Jamie em Londres em 1939, nesse período da Segunda Guerra Mundial, e que havia rumores de que a Alemanha poderia entrar na Inglaterra. Na época era tudo muito um boato, as pessoas temiam que o Hitler invadisse a Inglaterra. Obviamente a informação era distribuída de uma forma absurdamente diferente do que nós temos hoje em dia, e o que as pessoas tinham era o que elas ouviam no rádio, por exemplo. E então o governo e a população, temendo esse ataque a Londres, eles começam a evacuar pessoas da cidade, principalmente as crianças. E isso, gente, foi algo que realmente aconteceu durante a Segunda Guerra Mundial. Essas crianças evacuadas dos grandes centros foi algo que realmente aconteceu, porque eles acreditavam que levando essas pessoas para o interior, a chance das cidades do interior de serem bombardeadas era muito pequena. Por serem campos mais abertos e cidades com menos população, como estratégia de guerra não era muito inteligente você atacar uma cidade dessa, sendo que você poderia atacar um grande centro como era Londres. Então, em qualquer documentário ou livro de história sobre a Segunda Guerra Mundial, esse momento realmente existe e a gente vê como foi um momento muito confuso, principalmente para as crianças, já que elas estavam saindo de casa e indo para o interior com a premissa, com a ideia de que o pai e a mãe dela que iam ficar ali, eles iam ser bombardeados. Então foi realmente um momento de muita tensão, em que muitas pessoas não entendiam o que estava acontecendo e as crianças que entendiam estavam com medo, porque, né? É no meio desse cenário extremamente difícil de uma guerra mundial acontecendo que nós conhecemos a Ada, uma menina de 10 anos que vive uma luta diária dentro de casa. A Ada, ela tem uma deficiência, ela nasceu com o pé torto, então enquanto nossos pezinhos são assim, o pé direito da Ada é ao contrário, assim, ela pisa errado, ela não pisa com a sola do pé no chão. E por ela nunca ter sido tratada, isso virou uma bola de neve gigante, então ela não anda, ela não pisa direito, ela não corre, e em casa ela se arrasta pelo chão, porque é a forma que ela encontrou de se locomover. A mãe da Ada é uma demônia do caceta e ela tem muita vergonha da filha. Em alguns momentos a gente vê que ela tem raiva dessa deficiência da Ada e ela nunca deixou a Ada sair de casa. Presta atenção nessa frase. Ela nunca deixou a filha sair de casa, por vergonha da filha. Ela agride a Ada física e psicologicamente o tempo todo e ela faz questão que a filha saiba que ela é uma vergonha, que ela é incapaz, que ela é uma aleijada, que todo mundo tem vergonha dela, que ela não é merecedora de estar assim, ó, vivendo a vidinha feliz do jeito que a gente vive. Como eu comentei, a Ada nunca saiu de casa, ela vê a vida acontecer através da janela desse apartamento, ela fica na janela do apartamento olhando a vila lá embaixo, e quando ela ouve essa história de que as crianças podem sair das cidades, vão ser evacuadas por causa da guerra, ela vê a grande chance dela e do irmão de sair dessa vida. Então ela foge de casa junto com o irmão e vai até o trem, ela consegue chegar até o trem, ela consegue sair de Londres. É aí que o nosso livro começa. A primeira noção que a gente tem quando a gente começa a ler esse livro é esse cenário da Ada. Ela é uma menina que passou os últimos 10 anos da vida dela, a vida dela inteira no caso, trancafiada dentro de casa, sem acesso à informação, sem acesso à educação, sem acesso à sociedade, sendo extremamente maltratada pela própria mãe e sendo tida sempre como esse ponto de vergonha, como esse ponto de tristeza, como essa coisa ruim. A Ada é uma coisa ruim. Quando a Ada foge e ela sai de casa, ela começa a descobrir o mundo do jeitinho assim, ó, mais básico de
de descoberta que pode passar na sua cabeça. Ela olha pra grama e ela não sabe o que é grama, ela nunca tinha visto grama. Ela vai no banheiro e ela não sabe o que é uma descarga, porque ela nunca tinha visto isso antes. Quando as pessoas conversam com ela e com o Jamie, como ela é mais velha, as pessoas se direcionam pra ela não entende muito das palavras que as pessoas estão falando porque ela nunca ouviu essas palavras antes e ela nunca conversou com pessoas diferentes antes. E ao mesmo tempo ela tem essa deficiência física que ela não quer que limite ela tenta vencer a deficiência física dela, só que ela não entende o que é. Ela não sabe o que tem no pé dela. Ela sabe que ela tem o pé torto, ela sabe que ela é desse jeito e ela sabe que ela é motivo de vergonha por causa disso, mas ela não entende o que é esse problema dela e até onde esse problema dela afeta a vida dela. Quando eles chegam na cidade que vai ser o destino deles, eles são enfileirados numa parede e as pessoas dessa cidade começam a escolher essas crianças, escolher qual criança elas vão levar para casa para ser o lar temporário dessas crianças, para ser essa família temporária. E ninguém escolhe nem a Ada nem o Jamie. E aqui a gente vê que a Ada é muito espertinha porque ela consegue não ser separada do Jamie, mas ninguém escolhe os dois, eles ficam por último. E aí a oficial que estava com eles no trem leva eles para casa da Susan, que é essa mulher de meia idade que tá com quadro depressivo e que nunca soube lidar muito bem com crianças, mas mora sozinha e tem espaço para receber eles. A partir desse momento a história começa a ganhar um corpo muito maior e a gente começa a acompanhar a trajetória da Ada, do Jamie e da Susan. A Susan é uma personagem incrivelmente bem escrita e junto com a Ada elas formam uma dupla, assim, maravilhosas essas duas. E é muito bacana a forma muito leve como o livro evolui essas personagens e como o livro nos mostra o passado dessas personagens e nos conta a história delas. E junto com as personagens, galera, o cenário também vai mudando muito. Nós temos esse cenário dentro de uma comunidade pequena, uma cidade pequena, que está sofrendo diretamente com a guerra. Então é uma comunidade que está ficando um pouco paranoica com a guerra também, com as coisas que estão acontecendo na guerra e que não é muito amigável com esses refugiados. Mais ou menos como a gente está fazendo hoje. As crianças são vistas com aquele pezinho atrás pela sociedade e ao mesmo tempo tem mil coisas acontecendo, tem cartazes sendo distribuídos com aquela mensagem de otimismo e patriotismo, mas tem uma guerra acontecendo, os alimentos começam a faltar, porque a estratégia da Alemanha é afundar navio, é cair avião, olha o jeito que eu falo da guerra, é derrubar aviões e é afundar navios, e isso impede que comida, remédio e coisas básicas cheguem até a Inglaterra, então começa a ter esse racionamento durante todo esse período, e a gente vai acompanhando essas mudanças, assim, esses pequenos detalhezinhos que num bolo de neve transformam completamente a vida dessas pessoas. E o que é legal é que tudo isso é contado de uma forma muito natural, numa linha cronológica muito natural, em que as histórias não ficam emboladas ali com a trajetória da Ada, da Susan e do Jamie. Gente, dá pra perceber que não é uma história comum, não é um contexto comum. A gente tem um livro no meio da Segunda Guerra Mundial com uma menina que sofreu maus tratos pela mãe durante 10 anos e que vai morar com uma mulher que sofre de depressão, que nunca quis ter filhos e que do nada se vê com uma menina de 10 anos e com um menino de 6 dentro da própria casa. O cenário tem tudo para ser caótico, mas a Kimberly acertou muito bem no tom da conversa da Ada. Durante a leitura, o que fica mais visível é o combate da Ada dentro da própria cabeça dela. Ela não sabe o que é o amor, na forma mais pura que essa palavra pode ter. Ela nunca recebeu carinho, ela nunca foi bem cuidada, nunca tiveram paciência com ela, nunca explicaram coisas básicas para ela. Então ela tá tendo esse pontinho de liberdade, mas ela não sabe até onde isso vai, ela não sabe muito bem como lidar com isso, porque ela nunca teve isso na vida dela. Em alguns momentos do livro, a Ada vai agir com uma ingratidão e uma rabugice muito grande, mas esse nosso sentimento de que ela está sendo ingrata passa depois de 2 segundos que a gente para pensar, quando a gente realiza de que ela não está sendo ingrata, ela só nunca conheceu outra forma de viver a vida. E então a gente começa a entender essa personagem que não quer dar o braço a torcer, ela não quer aceitar as regalias que ela tem na casa da Susan, porque ela sabe que em algum momento ela vai ter que voltar para a casa da mãe, aquilo ali é um lar temporário para ela, mas ao mesmo tempo ela quer se entregar para isso. E ela quer descobrir o que é esse ponto bom, o que é um abraço, o que é a liberdade, o que é você poder fazer as coisas e não se queixar e não se desculpar por isso o tempo todo. Então ela tá nessa dualidade de querer encarar esse tipo de coisa, mas ao mesmo tempo não querer encarar isso, porque ela sabe que se for bom, ela vai ter que voltar para casa depois, ela não vai ter aquilo depois. Em poucas palavras, a Ada é uma personagem que está descobrindo o direito de ser feliz, mas não se achando merecedora disso.
Gente, A Guerra que Salvou Minha Vida não é o primeiro livro com crianças e guerras que a gente conhece. O Menino do Pijama Listrado, A Menina que Roubava Livros, As Crônicas de Nárnia são outros livros que a gente tem a mesma situação de crianças passando por esse momento, mas é um livro completamente diferente de todos esses. A Guerra que Salvou Minha Vida acaba sendo um livro incrivelmente bem escrito, e eu quero frisar essa frase aqui, incrivelmente bem escrito, muito profundo, muito complexo, com analogias muito bem feitas e fechado assim, ó, de uma forma muito única. É a guerra do ponto de vista dos civis, das pessoas que tinham que continuar vivendo independente do que estava acontecendo, das pessoas que tinham medo do que estava acontecendo e que tinham pouca informação, e a informação vinha de um único lugar, então era aquela informação e só. E por cima disso, a história de uma guerra pessoal e complicada vivida por uma criança de 10 anos, que é uma idade muito difícil para você entender o que está acontecendo no mundo. Tudo isso amarrado de uma forma muito bonita, que você lê o livro e você não consegue sair dele sem parar para pensar, sem se sentir um pouquinho transformado. A Guerra que Salvou Minha Vida é uma história sobre guerra, mas é uma história sobre liberdade e principalmente uma história sobre amor nas suas mais diversas formas. Eu tive a chance de conversar com a Kimberly também, que é a autora desse livro, e eu nunca tinha abraçado o meu monitor, mas quando chegou as respostas dela, eu abracei o meu monitor, porque ela é uma queridona. E algumas das coisas muito legais que ela comentou é que ela queria que nós, leitores, víssemos a Ada como uma heroína e que a gente entendesse essa jornada difícil que ela tem de compreender o que é o amor, que isso nem sempre é uma coisa muito fácil pra gente entender, que foi muito difícil encontrar o tom certo pra Ada e contar a história da Ada do jeito complexo que ela queria contar, e que ela precisou fazer pesquisa pra cacete pra ambientar esse livro na Segunda Guerra Mundial, que é um período histórico muito importante pra gente, muito complexo pra gente entender, e ter esse contexto e uma história complexa dentro do contexto complexo. É uma coisa assim, é um embolo ali que tinha tudo pra dar errado, mas que deu muito certo. A entrevista completa, se você quiser conferir, vai estar aqui na descrição, que eu deixei lá no blog. Dá uma olhada, gente, porque ela é uma mulher incrível, ela é muito sensacional mesmo. Então é uma leitura bem rapidinha, de uns 2 minutinhos aí. Se você quiser conhecer mais a autora, quiser conhecer mais o livro, o link vai estar aqui na descrição. E bom, eu espero que você tenha chegado até aqui. Se você chegou, me deixa aqui nos comentários o que você achou desse novo formato de vídeo, se você acha que a gente leva pra frente ou não, se você ficou interessado nessa história, se tem mais algo que você quer compartilhar com a gente sobre essa história. Se você ficou interessado no livro, o link pra compra tá aqui na descrição. Dá uma olhada, que às vezes tá com um precinho bacana, dá pra você levar pra casa. Muito obrigada a Darkside Books, que me convidou pra entrevistar a autora e me mandou o livro de presente. Siga o Conta Encanto nas redes sociais e a gente se vê por aí. Beijos e tchau!